Seja bem-vindo, você que está chegando. Sabe, eu estava pensando como eu posso viver de uma maneira que honra, de uma maneira que valoriza o sacrifício de Jesus. Sabe, de fato, nós recebemos isso pela graça de Deus, mas isso custou tudo. Isso custou a vida de Jesus. O quê? O pecado. O pecado do homem, nosso pecado, ele custou tudo para Jesus. Um bebê, quando nasce, já nasce na natureza do pecado. Em Adão, todos pecaram. E em Jesus Cristo, nós recebemos uma dádiva, recebemos uma graça de sermos perdoados, de sermos justificados completamente do pecado. Agora, como eu posso viver de uma maneira que honra esse sacrifício de Jesus? Sabe, eu estava pensando agora há pouco sobre isso. Será que nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus? A Bíblia mostra que, próximo do meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar. Então, o véu do templo se rasgou ao meio. O que significa isso na prática? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para valorizar o sacrifício de Jesus? Você precisa entender primeiro que o pecado é coisa séria, E por causa do pecado, você vai ver que Jesus precisou se entregar. Agora, por causa do pecado, houve trevas, quer dizer, houve juízo de Deus sobre a terra. Então você vai ver aqui que quando a Bíblia diz que houve trevas, isso indica que o pecado, sim, é coisa séria. Isso mostra a profundidade do sofrimento de Jesus por nós. Essa é uma primeira coisa. E a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 17, que é verdade, que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem o presente da sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Você vê? Então, nós recebemos uma dádiva, nós recebemos um favor de Deus, mas isso teve um preço para Ele. E como eu posso viver de maneira digna, de maneira que valoriza esse sacrifício de Jesus? A primeira coisa, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Isso quer dizer, Ele nos chama para um relacionamento. Nós precisamos entender isso. No Velho Testamento, na Velha Aliança, apenas alguns reis e os sacerdotes. Os sacerdotes e alguns reis tinham acesso à presença de Deus. Mas hoje nós, em oração, nós podemos falar com Deus. Nós podemos ter um livre acesso à presença de Deus. E sabe quantas vezes nós não oramos para tomar decisões? Quantas vezes nós não agradecemos? Às vezes numa simples refeição nós não agradecemos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso não é só um agradecimento, no momento de ceia ali. Eu estava pensando sobre isso. Nós precisamos ter essa gratidão no nosso dia a dia. Nós precisamos reconhecer, se nós estamos vivos, é pela graça de Deus, é por um propósito de Deus. A Bíblia diz também aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vê? Então, amor não é só uma fala. Jesus não apenas falou que nos ama,
Deus não falou assim, eu amo vocês e ficou por isso mesmo. Não, ele provou o seu amor. Ele provou o seu amor para conosco. De maneira em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Cristo Jesus, nós somos justificados. Nós somos salvos. Agora, eu estava pensando, nós precisamos valorizar aquilo que nós recebemos. E o primeiro passo é esse. É eu ter um relacionamento com Ele. Uma vida de oração. Sabe? A religião, ela é diferente. A religião, ela tem toda vamos dizer, uma formalidade, como diz louvor, né? Um ritual. Mas Deus nos chama para um relacionamento. É bem diferente. Deus está querendo se relacionar, ter relacionamento conosco. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o primeiro passo para valorizarmos o sacrifício de Jesus é quando somos guiados pelo Espírito. Então, através da vida de oração, nós vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando Deus nos direciona para algo, não é só sobre fazer alguma coisa, não. É sobre viver a vontade de Deus, a vontade específica de Deus para a nossa vida. Quais são as palavras que Deus já falou para você? Qual é a vontade de Deus que Ele já revelou para a sua vida? Quais são aquelas palavras, aquelas promessas que Deus fez para você? Sabe? Não abra mão do que Deus tem com você. Quando você fala, Deus, eu quero viver a sua vontade. Então você está valorizando o sacrifício de Jesus. Então, primeiro, quando eu tenho relacionamento com Deus, quando eu oro, eu estou valorizando o sacrifício de Jesus, porque a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E agora não sou só, porque existiu uma época que só alguns sacerdotes poderiam acessar, né, a presença de Deus. Agora hoje não, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Então quando nós oramos, quando nós temos essa vida de relacionamento com Deus, nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus. E quando também nós falamos, Deus, eu tenho algum plano, mas eu coloco diante do Senhor para viver os seus planos. Quando nós nos rendemos ao plano de Deus, quando nós falamos, Deus, eu quero ouvir a sua voz no sentido de saber qual é a sua vontade para a minha vida, nós também estamos valorizando. Então, quando nós temos relacionamento, quando nós estamos também dispostos a abrir mão daquilo que a gente quer para viver o que Deus quer, isso também nós estamos vivendo de uma maneira que honra o sacrifício de Jesus. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós valorizamos o sacrifício dele. E quando nós também estamos dispostos a obedecer o que Ele fala, nós também estamos valorizando o sacrifício de Jesus. Você vai ver aqui em João no capítulo 15, e nós vamos orar. Diz que vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Você está vendo? Então, será que nós estamos sendo guiados pela vontade de Deus ou pela nossa própria vontade? Será que Deus já nos deu palavras? Deus já nos revelou a vontade dele em algumas coisas? E nós estamos querendo às vezes uma nova palavra, uma nova direção, sendo que Deus já nos ensinou algo, já nos direcionou para algo. Quando Jesus está lá no Getsêmani, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, se possível, tira de mim esse sofrimento. Mas todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. Você pode apresentar diante de Deus o seu plano, a sua vontade, mas deixe sempre claro para Ele. Eu quero viver de uma maneira que te agrada, que valoriza o teu sacrifício. Eu quero, se for necessário, abrir mão de algum plano meu para viver os seus planos. Será que nós estamos dispostos a fazer essa oração? Né? Então, o que Deus está falando com você? A vida de oração não é só, eu vou orar aqui, não. A vida de oração é
um privilégio. É importante também tirarmos um tempo de oração, né? Eu sempre falo isso, um tempo exclusivo de oração. Mas também, né, você pode orar aonde você estiver. Você pode orar onde você estiver. E é importante também tirar um tempo de oração. Então, quando nós oramos, nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus. Quando nós estamos dispostos a obedecer, a nos render aos planos dele, mesmo sem entender, se nós estamos dispostos a obedecer o que ele quer para nós, nós estamos valorizando também a vontade dele. Você vê? Quando nós oramos e quando nós obedecemos, estamos valorizando o sacrifício de Jesus. Sabe? Deus está nos chamando para nos render na presença dele. Deus está nos chamando para nos render ao que ele quer. Olha o que diz aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15, e nós vamos orar. Diz: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você vê isso? Assim como ele é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Quando houve trevas, né? Quando já era ali próximo do meio-dia, no sacrifício de Jesus, houve trevas sobre toda a terra. Essas trevas significam que o pecado é algo sério. E que por causa do pecado veio essas trevas sobre a terra, né? Então, quer dizer, o pecado, ele trouxe trevas para a terra, ele trouxe a morte, né? Agora, a Bíblia diz que se por meio do pecado de Adão, né, falando aqui na nossa linguagem, se por meio do pecado de Adão a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então nós temos um privilégio, de recebermos a salvação, de recebermos dons, de recebermos bênçãos de Deus, de termos o plano de Deus restaurado para a nossa vida em Cristo Jesus. Então nós podemos viver coisas extraordinárias. Nós recebemos o perdão de Deus. Mas quando nós oramos e obedecemos, nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus. Você vê? Então a Bíblia diz assim sobre em tudo procurar saber qual é a vontade de Deus. Será que nós tomamos decisões que a gente quer ou será que nós oramos antes? Será que nós reconhecemos que o nosso fôlego de vida, que às vezes um alimento que nós temos ali, será que nós reconhecemos que isso também é Deus que está nos proporcionando? Será que nós reconhecemos que tudo que nós somos, tudo que nós temos, isso é por causa dele, é porque ele tem nos proporcionado isso? Se temos algum dom, se temos alguma boa dádiva, se temos alguma coisa boa, é porque ele tem nos proporcionado isso. Então, hoje, Deus estava me trazendo muito essa reflexão. E eu estava pensando, Deus, como eu posso valorizar, né? Como eu posso valorizar essa salvação? Como eu posso valorizar o sacrifício de Jesus? Sabe? E Deus estava me inspirando e dizendo, quando tenho vida de oração e quando sou guiado pelo Espírito em obediência, então nós estamos vivendo de uma maneira que agrada ao Senhor. Isso não é sobre uma religiosidade que eu estou falando, não. Isso é sobre uma prova de amor. Isso é uma prova de amor. Você vê? Isso é uma prova de amor. Quando você faz o que Deus quer que você faça, isso é uma prova de amor. Sabe? Quando nós deixamos... Alguém estava me dizendo algo esses dias. Quando nós não cumprimos o nosso chamado, isso é como se fosse até uma afronta contra Deus, né? Porque Deus, ele promete estar conosco, promete nos capacitar e também ele nos mostra que existe um propósito maior quando Deus nos pede algo. Tem coisas que a gente não entende agora, tem coisas que nós vamos entender depois. A Bíblia diz
Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas um dia nós vamos entender tudo completamente. Um dia nós veremos Ele face a face. Agora o que nós precisamos é obedecer. Agora o que nós precisamos é valorizar o sacrifício de Jesus através de um relacionamento com Ele, porque o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso agora à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Então, vamos viver assim a partir de hoje. Vamos viver reconhecendo que nós dependemos dEle e reconhecendo que Ele é bom e que Ele provou o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe? Nós somos justificados hoje. Nós somos declarados justos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, em Cristo Ele nos vê como justos. A Bíblia diz isso, 2 Coríntios capítulo 5. Então, nós recebemos essa dádiva e nós precisamos valorizar em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por curas, por milagres. Eu sei que Jesus vai curar pessoas aqui agora. A cura também vem por causa desse sacrifício de Jesus, né? Existe cura na expiação. Quer dizer, Deus nos justificou e tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado é restaurado em Cristo Jesus. Para o doente, Ele tem cura. Para o cativo, Ele tem libertação, né? Para aquele que foi separado de Deus, Ele chama de volta para um relacionamento. Sabe? Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro proteção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro um tempo de prosperidade dentro do seu chamado. Declaro prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas, crescimento de Deus sobre a sua vida. E nós precisamos entender que Ele está nos chamando para estarmos próximos dEle, estarmos em um relacionamento com Ele e também obedecendo o que Ele quer. Coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus continua curando hoje, Jesus continua enchendo com o Espírito Santo, Ele continua fazendo milagres hoje. Então, coloca aí o seu pedido de oração, coloca. Eu tenho o meu pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos por podermos agora ter livre acesso à sua presença. A sua presença. A tua palavra diz que o Senhor provou o seu amor para conosco. Pai, nos ajuda também a viver de uma maneira que honra o teu sacrifício. Pai, nós queremos valorizar o seu sacrifício por nós. Porque em nós mesmos, nós não merecíamos vida, nós merecíamos a morte. Mas em Ti nós podemos reinar em vida. Não apenas ter vida, mas reinar. Não apenas ter vida, mas reinar. Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos justificou. Obrigado pelo teu sacrifício por nós. A tua palavra diz que o Senhor morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Mas o Senhor fez algo tão grandioso por nós, que o Senhor não apenas nos deu vida, mas o Senhor também nos colocou em uma alta posição, uma posição de privilégio, assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, principado e potestade. Pai, a tua palavra nos mostra isso, que o Senhor nos deu um lugar de autoridade nessa terra. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou como embaixadores, como representantes. Isso é um lugar de privilégio que nós não merecemos. Então nós te louvamos agora. E eu oro agora por curas, eu oro agora por milagres. Eu decreto agora um novo tempo sobre a vida de cada um que está aqui. A paixão por Jesus de volta. Pessoas aqui que vão passar a valorizar a sua presença, valorizar a sua palavra, valorizar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por curas agora. Eu oro por milagres agora. Libera o seu poder. Libera o seu poder, a sua presença sobre cada um que está aqui. Sobre os enfermos eu declaro
cura agora em nome de Jesus. Se você está com uma dor, eu dou uma ordem que essa dor saia agora em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agir e livrar cada um aqui de todo ataque a nível mental. Todo mal, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus, do alto da sua cabeça, até a planta dos seus pés agora, em nome de Jesus. Deus está te protegendo, Deus está te abençoando, e Ele está te chamando para viver de uma maneira digna no Senhor. Viver em um relacionamento com Ele, viver guiado por Ele, viver em obediência, porque Deus vai honrar, Deus vai te honrar vivendo dessa forma. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, que especial. Estamos sempre aqui, essa semana em horário novo, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 19995883146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você. Tá? Até o nosso próximo encontro. Compartilha com alguém. Se você não deixou, deixa aí o seu curtir, deixa aí o seu like para alcançar mais pessoas essa palavra. Até o nosso próximo encontro. Até lá.